bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu fiz essa shoulder bag aqui, super estilosa, que dá pra você usar ela aqui, ó, de lateral. E ainda dá pra você escolher o lado, tá? Porque aqui atrás ela tem, ó, duas argolas pra você poder trocar o lado. Super linda, super estilosa, então vem comigo e não esqueça de se inscrever no canal. Turminha, para fazer o bolso da frente, nós vamos precisar de um retângulo 13 por 11. Aí a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal e 1 vez na manta. Aí vai ficar assim, ó, tecido principal, manta e tecido principal. Vamos colocar tudo junto e passar uma costurinha, ó, bem estreitinha. Depois, vamos pegar e cortar uma faixa de 24 por 5 e uma faixa de 24 por 6. Eu vou pegar a faixa de 24 por 5, posicionar ela aqui no meu zíper e vou passar uma costurinha, o máximo que você conseguir mais perto do zíper. Se você tiver aquele pezinho estreitinho, ele é ótimo. Passou a costura, abre, e aí o que que você vai fazer? Você vai dobrar aqui, ó, 1,3, mais ou menos, ó. E aí você vai colocar sobre a costura que você fez. E aí vai prespontar. Feito isso, você vai posicionar a outra faixa de 24,6 e aí você vai vir assim, ó, você vai colocar o zíper para baixo e a parte do tecido com o tecido e vai dobrar, ó, ajeita certinho e aí você vai passar um pezinho de máquina, mas não aquele pezinho estreito, tá? Aquele pezinho mais gordinho. Ó. E vai fazer também da mesma forma aqui, tá? E vai passar um pezinho de máquina. Depois que você fez isso, você vai prespontar aqui a lateral e prespontar a lateral. E também passar a costurinha aqui, ó, pra prender um no outro, pra ele não ficar assim abrindo. Ó, já vou aproveitar aqui, costurar as laterais. Depois que você fez isso, ó, aí você vai vir no seu bolsinho, aqui no retângulo, e aí você vai achar o meio. Aí você vai fazer um pique, e vai achar o meio também no horizontal. Faz um pique e faz outro pique. Aqui também, costura com costura, um pique, costura com costura, outro pique. E aí você vai posicionar assim, ó, o zíper olhando, o zíper
botar o cursor, tá vendo? O cursor? O cursor olhando pra sua estampa. Ó. Porque senão ele vai ficar ao contrário. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí você pode alfinetar, pode passar costura. O importante é você perceber se ele vai dar certinho a volta toda, tá? E aí você vai costurar aqui, ó, com meio pezinho. Vai costurar ele a volta inteira. E aí eu fiz o acabamento com esse viezinho. Eu não vou fazer tudo de novo, porque eu já tenho ele aqui pronto, ó. Então, ó, o cursor olhando pra estampa, pra ele ficar do lado direito. Aí você vai passar a costurinha aqui. E aí vai pregar o viezinho, pra dar um acabamento, tá? Aí você fez isso, você vai virar ele aqui, ó, pro direito. E olha como ele vai ficar. Depois que você fez o bolso, você vai colocar ele certinho aqui, aonde você quer que ele fique na sua shoulder bag. Só que daí, ó, eu coloquei mais ou menos isso aqui, ó, nos 3 dedos. Acho que tá bom aqui. E aí eu tô usando o próprio molde, tá? O próprio molde que a gente usou pra fazer o bolsinho. E aí eu vou pegar um giz de alfaiataria, ou se você tiver, você pode usar a caneta fantasma, tá? Não caneta Bic, essas coisas assim. E aí você vai vir e vai desenhar. Ó, ficou certinho aonde eu quero que ele fique. Por quê? Agora nós vamos fazer o quê? Tá vendo essa linha onde a gente colocou o giz? Agora nós vamos centralizar o nosso bolso aqui, ó. E aí o que é importante? Eu vou até fazer um meio aqui, ó. E o meio aqui também. E aí nós vamos colocar, ó, em cima da marcação do giz. E vou vir aqui também, vou acertar certinho. Ó, e aí você vai acertando certinho. Se você quiser colocar alfinete em tudo, você coloca. Mas eu não vou colocar em tudo, tá bom? Que eu acho que vai ser mais fácil assim. Só unir na parte superior e inferior já tá ótimo. Na marcação do giz que você fez, ó. Nessa marcação. Então eu vou vir aqui agora. Vou tirar já o meu alfinete. Vou passar uma costurinha bem estreitinha e fazendo com que o meu bolso chegue nas partes que a gente riscou.
E eu estou me mapeando pelo giz, tá? Agora eu vou pegar, abrir ele aqui, ó, só pra arrumar com a mão assim, ó, pra ele assentar. Aí. E agora eu já vou vir aqui, ó, e vou prender o meu forro. E vou passar uma costurinha bem estreitinha. Só não mostrei pra vocês, né, a parte da frente. A parte da frente, ela tem 25 por 14, tá? E aí eu cortei 2 tecidos principal, que vai ser a parte da frente e a parte da costa. E em ambas eu coloquei manta, tá? Pra ela ficar bem estruturada. Então, essa é a parte da frente e da costa, tá? São cortados 2 vezes de 25 por 14. E aí aqui, ó, não aparece daí a costura que a gente fez do bolso. Depois que você fez isso, aí você recorta essa sobra. E aí a nossa frente, ela tá pronta. Na parte da costa, nós vamos precisar aqui do corpo, né? Que é de 25 por 14. E nós vamos precisar do forro também, tá bom? Nós vamos precisar de 2 alças. Essa alça aqui é aquela pronta, tá? E nós vamos precisar também de 2 cursores. Os 2 cursores, um passador, um mosquetão, tá? Um mosquetão só, não precisa de 2, tá? E aí, você também vai precisar de 2 retângulos de 9 por 6, tá? E aí, o que nós vamos começar? Nós vamos começar a montar, então, aqui a costa. Nós vamos pegar primeiro esses retângulos menores, e aí você vai fazer dessa forma. Como ele tem uma estampa que vai ficar de pé, então eu vou deixar assim, tá? Desse lado. Então, ó, nós vamos dobrar 1 e 1. E aqui também. 1 e 1. Não vamos passar costura ainda, tá? Aí, nós vamos colocar dessa forma, assim. Só que eu não quero que ele fique quadrado, porque a minha intenção é que ele fique meio que bicudinho, tá? Esse daqui vai ser o tamanho da minha alça, tá? Então, mais ou menos, ela vai ficar aqui e aqui. Não vou deixar muito apertado, porque depois essa alça tem que entrar ali. Eu marquei com giz. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma inclinadinha na costura, tá? Ó, vou prender aqui. Vou costurar dando retrocesso. E aí, eu vou inclinando ela aqui, ó. Vou fazer da mesma forma do outro lado. Vou cortar um pouco esse excesso. Cortar aqui.
Depois que você fez isso, você vai vir aqui e vai desvirar. Pronto, reserva. E agora você pega os dois cursores e também vai passar aqui, ó. Essa alça tem 6 centímetros, tá? Para ela não desfiar, você usa o bique. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse daqui, ó, que a gente fez, onde vai ficar a alça, achar o meio aqui, ó, da parte mais arredondada da bolsinha. Nós vamos colocar aqui e costurar. E aí, nós vamos pegar a alça. A alça, eu dei a distância de 2 dedos, já marquei aqui com giz, ó. E aí, se você quiser dar uma inclinadinha, eu acho que dá um charminho, mas aí fica a seu critério, tá? Se você quiser colocar reto também, pode. Eu quero fazer ela um pouquinho inclinadinha, tá? Não pode colocar ela muito estreita aqui, tá? Porque ainda aqui tem uma costurinha. Tem a marcação aqui. Vou dar uma inclinadinha. E agora nós vamos colocar aqui, costurar junto o forro. Também com uma costurinha bem fininha, só pra prender. Aqui a gente já tem, ó, a frente e a costa prontas. Aí a gente vai fazer agora a parte da vista e o fole. Nós vamos começar aqui pela vista, tá bom? É uma faixa de 34 por 3, tá? Aí nós vamos pegar um zíper. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 2 faixas e colocar juntinhas assim, ó, o zíper no meio. Eu tô usando aqui o pezinho mais estreito pra ficar mais bonitinha a nossa costura. E vamos costurar. Bem rentinho ao zíper. Vou fazer isso também com as outras 2 faixas. Por aqui. Aqui eu consigo sentir com o dedo, ó, aonde tá
o meu zíper. Eu gosto de passar no ferro antes de prespontar, tá? Acho mais fácil. Olha como que ele fica mais bonitinho passado. Assentado, né? E aí nós vamos passar uma costurinha bem estreitinha. E já vou fixar aqui também ele, ó, pra ele não ficar aberto assim. Vou fazer isso do outro lado também. Depois que eu prespontei, eu vou colocar o cursor, tá? Aí o cursor, eu vou por aqui. Colocado. E eu vou ter uma preocupação, porque o meu cursor, ele tem que ficar do mesmo lado aqui, ó. Então, ele tá vindo pra esse lado, tem que manter esse lado, tá bom? Daí, nós vamos fazer agora a parte do fole. O fole é uma faixa de 42 por 6,5. Lembrando que todas as peças que não for manta, eu coloquei o forro cola, tá bom? Pra quê? Pra ele ficar bem estruturado, tá? Então, essas 4 faixas aqui da vista também tem o forro cola, tá? Então, como que nós vamos posicionar? Nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar a parte da vista, olhando pra estampa. E aqui também, ó. Então, aqui, avesso e avesso. E nós vamos costurar um pezinho de máquina, mas não é aquele pezinho de máquina estreito, tá? Um pezinho mais largo. Vai vir aqui do outro lado também, ó. Pega aqui a outra parte. Coloca junto. E a gente pode abrir aqui, ó, dessa forma assim, tá? E aí, nós vamos passar uma costurinha fixando. Você viu aqui, ó, que deu uma saidinha aqui, ó, de meio centímetro. Depois a gente vem e refila essa partinha, tá? E deixa tudo Ó, deixei aqui tudo refiladinho, certinho. E agora, você pode prespontar aqui lateral, se você quiser, tá bom? E aí, a gente vai começar agora a colocar na nossa peça o nosso fole, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Eu vou achar o meio, tá? Dobra aqui certinho, acho o meio da parte superior, da parte inferior. E aí, lembra que eu falei pra vocês do cuidado do cursor? Porque ambos têm que fechar pro mesmo lado. Tá vendo o cursor desse lado? Então, eu já vou posicionar ele aqui, ó. Certo? O cursor olhando pra estampa. Então, ó, pique com pique. Pique com pique. Vou passar uma costurinha. Aí, vou colocar também o pique com o pique aqui da bolsinha. Aí, eu posso até começar a costurar daqui, tá? E aí, você vai ajeitando bem certinho. Se você tiver aqueles clips, você pode já colocar os clips, tá bom?
Turminha, dá uma olhadinha se ficou legal e dá uma olhadinha se o cursor bateu o lado, tá bom? E agora nós vamos colocar a parte da costa. Se você também quiser achar o meio, você acha o meio de ambos, tá? E aí, vamos posicionar ela aqui. Pegar meio com meio. Faço também igual eu fiz aquela na parte da frente, ó. Eu venho aqui e fixo o meio pra não se mover. E venho aqui na parte de baixo. E aí eu começo a costurar, tá? Depois que você já costurou, é importante você abrir aqui, ó, e dar uma olhada se não ficou prega, se porventura a costura não pegou. Por quê? A gente vai colocar agora o acabamento. O acabamento é o viés, tá? Então, tem que estar tudo certinho aqui, pra você não perder o serviço. Aí você olha bem aqui, ó, se não fez prega, se pegou tudo certinho, sabe? Ó, ficou uma belezinha. Aí você desvira pra dar o acabamento. Vou começar então a dar acabamento, eu vou usar esse viés, tá? Que é mais largo. Então eu vou começar colocando, cortei um pedacinho. Aí eu vou posicionar ele aqui. E vou passar primeiro uma costurinha. Com ele aberto, tá? Depois que eu fiz já a primeira costurinha, agora eu vou rebater aqui o viazinho, ó. Terminei aqui de colocar o viés. Aí, antes da gente trocar de linha, eu já vou pegar aqui a minha alça. Essa alça é a alça pronta, tá? Cortei com 1,5 m. E aí, nós vamos passar o passador. Ó, vai e volta. Ok. E aí, nós vamos pegar o gancho, passar. E agora, nós vamos fazer dessa forma assim, ó. Nós vamos puxar aqui a alça, ó. E aí, nós vamos colocar na primeira parte. Passou. Aí, a gente vai segurar aqui, ó, na primeira parte e passa de novo, ó, no meio.
Puxar mais um pouquinho. Puxar mais um pouquinho aqui, até acertar. Prontinho, ó, assentou. Aí, essa parte aqui, ó, do biquinho, a gente queima aqui a ponta. Depois que queimou, a gente dobra. Vou descer um pouquinho mais, aí. Dobra. E vai passar a costurinha. Vou fazer aqui um quadradinho. Aí, se você quiser passar só uma costurinha reta, não tem problema. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou um quadradinho, tá? Porque a gente já tá com linha preta, aí eu não queria perder a oportunidade, tá bom? Agora eu vou desvirar ela aqui pro meu direito. Bem certinho. Assento bem as costuras. E agora nós vamos finalizar a nossa bolsa, colocando a alça, tá? A gente vai colocar aqui a alça. Aqui tá o mosquetão, né? O regulador. Vai pegar retinho aqui. Vou passar aqui também o bique. E aí, gente, a gente vai colocar aqui, ó. Então, eu vou acertar bem certinho aqui, ó. E aí, você pode colocar bem lá dentro, tá? Ó, a minha, eu fiz ela entrar até aqui dentro, ó. Certo? Aí, você vem e passa 2 costurinhas, ó. Aí, vem, dá um espaço de 1 centímetro. E passa. Só vou dar uma limpadinha aqui. Daí, ela vai ficar assim. E aqui atrás, ó, você vai poder escolher daí o lado que você quer colocar o seu mosquetão. Se você quer usar ela de assim ou o contrário. Que tem os 2 mosquetões, você pode trocar de lado. Ficou linda, né? Eu amei o resultado.